Sobre o trecho, tenho um jardim verde. Quanto às classificações sintáticas de seus termos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Eu achei esta questão bastante interessante, pois apesar da aparente simplicidade, ela conseguiu explorar diferentes aspectos do estudo da sintaxe. Observe que aqui nós precisaremos fazer uma análise em relação ao tipo de predicativo, e a sintaxe tem esse estudo, predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Precisaremos avaliar o verbo em termos da sua transitividade verbal, e a transitividade verbal tem relação direta com os termos integrantes da oração, objeto direto e indireto. E também precisaremos observar aqui qual é o tipo, qual é a classificação do sujeito da oração, que faz parte dos termos essenciais da oração e que, inclusive, é por onde normalmente nós iniciamos o estudo da sintaxe do período simples. Durante a resolução da questão, vou tentar explicar da forma mais simples possível cada um desses pontos, mas caso você queira se aprofundar mais, também vou deixar na descrição do vídeo as videoaulas relacionadas a tipos de sujeito, transitividade verbal e tipos de predicativo. Talvez você ache um pouquinho estranha a aula sobre transitividade verbal, pois eu acabei fazendo num formato um pouco experimental que eu chamei de Game Class, que foi uma brincadeira em que eu começo jogando e no meio do jogo eu passo a explicar um determinado conteúdo. Fiz apenas algumas poucas aulas nesse formato experimental. De qualquer modo, recomendo que você assista, pois eu acredito que dá para entender legal o conteúdo, tá bom? Ok, então vamos voltar à questão. Nós precisaremos avaliar essas três informações. Eu já deixei aqui a frase, o fragmento, reservado para a gente fazer essa análise. Vamos lá, primeiro ponto. O sujeito da oração é desinencial? Caso você não esteja acostumado com essa terminologia, saiba que o sujeito desinencial é o mesmo sujeito oculto, tá? Muitos alunos conhecem apenas como sujeito oculto, mas o sujeito oculto, ele também pode ser reconhecido por sujeito desinencial e também sujeito elíptico. Então, algumas vezes as bancas gostam de explorar esses outros termos justamente para confundir o candidato, mas é importante que você saiba. Sujeito oculto é o mesmo sujeito desinencial ou elíptico. Dito isso, vamos lá. Tenho um jardim verde. Quem tem um jardim verde? Eu tenho. Então, pela desinência do verbo, nós sabemos quem é o sujeito, por isso que ele é também chamado de sujeito desinencial. Por outro lado, como ele não está escrito de forma explícita na frase, ele está subentendido, aqui nós temos sim um caso de sujeito oculto ou, como aparece na sentença, sujeito desinencial. Então, aqui já temos a primeira opção como sendo verdadeira. Vamos à outra. O verbo ter é empregado como transitivo direto? Bom, neste caso aqui nós podemos fazer a seguinte avaliação. Quem tem algo, tem alguma coisa, tem o quê? Se eu fiz a pergunta o que é o verbo, aqui segue a resposta. Então, sim, o verbo pode ser classificado como verbo transitivo direto. E a resposta à pergunta tem o quê? Um jardim verde. É o que nós chamamos de objeto direto. Logo, também está correto. O termo verde corresponde a um predicativo? Olha, de um modo geral, a gente pode dizer que o predicativo da sintaxe é o adjetivo na morfologia. Claro que existem alguns outros aspectos. A história do predicativo não para por aí. Mas, de início, a gente pode fazer essa associação. Então, aqui nós temos, do ponto de vista da morfologia, artigo, substantivo e adjetivo. Mas, como nós estamos fazendo análise no contexto da sintaxe, esse adjetivo será chamado predicativo. Ok, até aqui tudo bem. No entanto, observem que o verde ele não se refere ao sujeito, ele se refere ao jardim, que faz parte do objeto direto, é o núcleo do objeto direto. Então, aqui nós não temos um predicativo do sujeito, nós temos o predicativo que é classificado como predicativo do objeto.
Então, a última afirmativa é falsa. Portanto, VVF, resposta correta, item A. Muito legal esta questão. Bom, se você chegou até aqui, coloca nos comentários. Assistir até o final para eu saber quantas pessoas assistiram a aula toda, tá bom? E não deixe de se inscrever no canal para acompanhar as próximas aulas. Até a próxima!